E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que podem estar baratos de acordo com seus indicadores de valuation e pagando grandes dividendos. Como eu sempre falo, se você gosta de ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses, os fundos imobiliários podem ser a sua outra metade da laranja. Pois o brasileiro ama investir em imóveis e os fundos imobiliários vieram para nos facilitar e muito, pois ao invés de a gente comprar uma casa, investir 100, 200, 300, 500 mil, a gente consegue montar uma carteira de fundos imobiliários com 10, 20, 100, 200 imóveis, sendo os melhores imóveis do Brasil, diversificação geográfica, diversificação setorial e, além disso, receber grandes dividendos dos melhores imóveis do Brasil. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de fundos imobiliários, né? Quem não gosta de ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses? Eu e a senhora Bombeiro gosta e muito. E vamos voltar a falar de fundos imobiliários aqui no canal. E começando por um fundo imobiliário de logístico de altíssima qualidade, vamos analisar alguns indicadores de valuation. Hoje, o XPLG 11 se encontra a R$ 100,59. Isso mostra que com R$ 100,59 na cotação atual, você consegue comprar uma cota, se tornar sócio e já poder receber os dividendos mensais, caso você tenha aí a cota na Datacom. Hoje ele se encontra com um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,52%. Essa é a porcentagem que ele pagou nos últimos 12 meses, isento de imposto de renda, limpinho na sua conta da corretora, que você poderia ter reinvestido, comprado novas cotas. E um indicador de valuation que pode sinalizar que ele está barato é o seu P sobre VP. E ele mostra que o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do que ele vale. Basicamente, você estaria comprando todo o patrimônio do fundo imobiliário por 88%. Pode ser um indicador que poderá mostrar que o fundo imobiliário está barato, mas ele não é o único. Você nunca pode utilizar somente um PVP, pois se você achar um fundo imobiliário com um PVP de 0,5, quer dizer que ele está baratíssimo? Pode ser que sim, pode ser que não, a depender do risco desse fundo imobiliário. Por isso você precisa entender o todo. E o PVP pode ser aí a cereja do bolo para te indicar se ele está barato ou não. E outro indicador importantíssimo é a liquidez diária. E basicamente o XPLG 11 tem uma liquidez de 3,6 milhões. E essa liquidez é importantíssima. Liquidez é basicamente a facilidade a qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. Imagine uma casa, que você tem uma casa e você decida vender essa casa. Dificilmente, daqui 1, 2, 5, 10, um mês, você consegue transformar essa casa em dinheiro na sua mão. E transferindo isso para a Bolsa de Valores, especificamente em fundos imobiliários, nos diz que na negociação diária, compras e vendas, gira em torno de 3 milhões de reais por dia. Quer dizer que com menos de 3 milhões de reais você consegue comprar, vender esse fundo tranquilamente, pois é uma liquidez altíssima. E além de ter pagado 7,52% nos últimos 12 meses, ele sofreu uma valorização de 11,05%. Essa valorização é importante? Sim. Quem não quer ver o seu patrimônio crescer no longo prazo? Mas no meu caso, em fundos imobiliários, o meu foco é renda. E se você tiver esse foco em fundos imobiliários, tenho certeza que você não irá errar, não irá vender no pânico quando as cotas do XPLG 11 ou de todos os FIIs da sua carteira venha a cair. Pois imagine que o seu patrimônio hoje seja 100 mil e você receba um aluguel de R$1.000 todos os meses. E se o seu patrimônio for para 150 mil, você estará recebendo os mesmos R$1.000. Então, você acharia bom. E se o seu patrimônio caísse de 150 para 80 mil e você estivesse recebendo os mesmos R$1.000? A mesma coisa. Então, o foco em fundos imobiliários, no meu caso, sempre visando renda. E renda os fundos imobiliários entregam muito bem. O PLG 11 vem entregando bons resultados e não é à toa que ele vem conseguindo entregar dividendos crescentes. Notem aqui que lá em 2020, durante a crise, esses rendimentos mensais que ele pagava sofreu uma queda, mas ele está conseguindo crescer esses aluguéis ao passar do tempo, saindo ali da casa dos 58, 60 centavos para aproximadamente 74 centavos no seu último rendimento. Isso é muito positivo para o cotista, ver a sua renda crescendo ao longo do tempo sem você comprar novas cotas, pois é isso que esperamos. Aluguéis reajustados pela inflação, consequentemente, a nossa renda irá crescer no longo prazo. E, basicamente, hoje, ele tem no seu portfólio imóveis logísticos dividido em vários estados. Uma diversificação geográfica muito importante. Quando você compra uma casa para alugar,
Você aluga para o Joãozinho, para a Maria, um inquilino só, basicamente. Mas quando você compra um fundo imobiliário que possui um grande portfólio, você está exposto aos melhores inquilinos do Brasil. Para você ter uma noção, alguns inquilinos são bem conhecidos, como a Via Varejo, Leroy Merlin, Pão de Açúcar, Lojas Renner, B2W. E o que isso quer nos dizer? Que o fundo imobiliário está alugando seus galpões logísticos para os melhores inquilinos do Brasil, empresas sólidas que giram a economia do Brasil e, além disso, pagam aluguéis todos os meses para o XPLG11 que repassa aos cotistas após apurar aí as despesas. E em fundos imobiliários de tijolos, eu sempre busco comparar o retorno real com uma NTN-B. NTN-B, para quem não sabe, é basicamente os títulos públicos federais. Imagine que o Tesouro está pagando IPCA e mais uma taxa. Os investidores, por investir em renda variável, tem que buscar um prêmio acima dessa NTN-B, que é o seu risco de investir em renda variável. Dependendo do fundo imobiliário, se for um ativo mais sólido, pode variar aí, na minha visão, entre 1,5 até 3. E isso é aplicado em fundos de tijolos e eu vou te mostrar isso na prática. Entende-se que o Tesouro Direto vai te entregar a inflação e mais uma taxa. E no fundo imobiliário a gente espera que não seja diferente. Entende-se que os imóveis vão valorizar, pelo menos com a inflação ou até acima. E para investir em renda variável, esperamos um prêmio para correr o risco acima dessa taxa do Tesouro Direto. E no momento vou utilizar o 2045. No caso do Tesouro 2045, ele está entregando IPCA mais 6,01. Colocamos aqui o código do XPLG11. A cotação está um pouco diferente, pois ela sofre variação durante o pregão. Aí você precisa colocar o dividendo. Ou dividendo projetivo, ou dividendo dos últimos 12 meses, ou até mesmo uma média dos últimos 2, 3, 5 anos. Aí vai depender das suas premissas. Eu gosto sempre de utilizar os dividendos dos últimos 12 meses. Por isso eu falei que você precisa saber as suas premissas para calcular o seu preço teto pessoal para saber se o ativo tem margem de segurança a depender da sua estratégia. E como o XPLG11 é um fundo imobiliário sólido, possui bons ativos, uma boa gestão, aqui precisamos colocar o nosso prêmio de risco, que no meu caso pode variar entre 1,5 a 3 a depender do risco do ativo. E no XPLG11 eu vou esperar um prêmio de 1,5. Eu tenho uma margem de segurança de 9,91 e um yield projetado na cotação atual de 8,25. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim estou te mostrando a estratégia do preço teto pelo prêmio de risco e como ela é calculada. E o segundo fundo imobiliário que em mercados de baixa me chama muita atenção, que são fundos de fundos, e hoje vamos falar do BCFF11, que no momento que eu gravo esse vídeo está sendo cotado a R$ 68,00. Nos últimos 12 meses, ele entregou um yield de 9,68%. Imagine, 9,68% isento de imposto de renda caindo na sua conta. Com certeza foi um excelente resultado nesses últimos 12 meses e hoje ele está sendo negociado com um deságio. Basicamente, um PVP de 0,87. Ele possui uma boa liquidez diária, 2,4 milhões, e além de ter entregado esse excelente retorno em dividendos, sofreu uma valorização de 6,1. Muita gente não gosta de fundos, eu até entendo, mas em mercados de baixa eles começam a chamar bastante atenção, pois além de ter pagado um bom rendimento nesses últimos 12 meses de mais de 9%, temos um potencial upside, pois hoje ele está sendo negociado próximo ao pico, ali o olho do furacão da crise em 2020. Aí você me pergunta, mas por que em mercados de baixa fundos de fundos ficam interessantes? Como eu falei, além de ter o rendimento, a gente tem um grande upside. Pois agora todo mundo está pessimista, mas em mercados de alta, quando todo mundo estiver otimista, potencialmente ele pode sofrer aí um upside, pois da cotação atual até o seu pico, que foi antes da crise, lá em janeiro, fevereiro de 2020, notem que se ele voltar a ser negociado naqueles preços, quando estava um céu de brigadeiro, todo mundo otimista, notem que da cotação atual até aquela máxima, se ele voltar a ser negociado naquela máxima, tem aí um upside de 52%. E diferentemente do XPLG11, por isso você precisa conhecer a Datacom e DataX dos fundos que você tem na sua carteira. Ele não é no último dia útil, e sim no quinto dia útil. É a Datacom, a data base. Se você finalizar o pregão do quinto dia útil com BCFF11 na sua carteira, você já garante o direito a receber os rendimentos, os aluguéis,
no 10º dia útil. Diferentemente do XPMG11, que é um fundo imobiliário de tijolo, em fundo de fundos, fundos de papéis, eu gosto de utilizar o preço teto pela estratégia dos dividendos, que funciona dessa forma. Você coloca o ticker do ativo, vamos colocar BCFF11. Aqui nos dividendos é a mesma estratégia do preço teto pelo prêmio de risco. Você coloca os dividendos dos últimos 12 meses, a média dos últimos 2, 5 anos ou até mesmo o dividendo projetivo, caso você queira. Em fundos eu gosto de utilizar o dos últimos 12 meses e aqui você coloca o seu yield estimado. Como eu citei, em fundo de fundos eu gosto de momentos de baixa. E nesse yield estimado vou colocar aqui 8,5. Nesse momento, uma margem de segurança, de acordo com essas premissas que eu mostrei, 12,93, mas lembrando que não é nenhuma recomendação de compra. Estou apenas mostrando o cálculo como é feito do preço teto pela estratégia dos dividendos. E o terceiro fundo imobiliário, um fundo que tem uma pimentinha, é um high yield, um fundo imobiliário que historicamente paga grandes dividendos, que é o HCTR11, um fundo, como eu falei, que tem um risco maior e por isso ele entrega um rendimento bem acima da média dos seus pares. Basicamente, a média do segmento dele é de 9,76% e o seu dividend yield atual é 16,92. Hoje, uma cota do HCTR11 se encontra a R$ 101,50. Ele está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial, 0,83, uma liquidez altíssima de 5,5 milhões e sofreu uma queda de 7,89 nos últimos 12 meses. E como a sua carteira basicamente está alocada em CRIs, desenvolvimento, consequentemente com essas deflações, pois os seus indexadores são IPCA e IGPM, isso acaba fazendo que o fundo imobiliário sofra uma queda dos seus rendimentos. E a gente tem visto uma queda muito expressiva se compararmos lá com 2020. Notem que esses rendimentos vêm caindo de forma lenta. Chegou aqui a 1,50 entre o mês 12 de 2021 e no momento atual ele está entregando um valor de 1,10. Diferentemente de fundos de tijolos, em fundos de papel, basicamente o HCTR, a maior parte dos seus resultados vem de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que é 74% dos seus ativos. Depois temos fundos imobiliários, sim, ele também tem cota de outros fundos imobiliários e um percentual em caixa. Os seus indexadores, como eu citei, que explica muito bem a queda desses rendimentos, pois está alocado em inflação mais 10,3. E no HCTR, como se trata de um fundo de papel, eu utilizo a estratégia pelos dividendos, não pelo prêmio de risco. Prêmio de risco sempre em fundos de tijolos. HCTR 11. Aqui você coloca suas premissas, como eu gosto de utilizar os dividendos dos últimos 12 meses, vou lançar aqui. E o meu yield estimado, como é um ativo de maior risco, vou colocar sempre um yield um pouco maior, 14%. Então, nesse caso, é o ativo com a maior margem de segurança, 21,43%. Pois além desses bons dividendos, temos aí um potencial upside no futuro e como a deflação não vai permanecer para sempre, é provável que ela volte a crescer ou até mesmo se estabilize, consequentemente ele pode voltar a pagar melhores dividendos. E deixa nos comentários se você tem algum desses 3 fundos imobiliários na sua carteira, se você aplica prêmio de risco ou até mesmo a margem de segurança de acordo com os rendimentos. Não se esqueça que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo educativo e informativo. Um abraço a todos e bons investimentos.